Bom, agora o assunto da Copa Paulista. A gente está até devendo, né, um pouco ao torcedor sobre o nosso planejamento para essa competição esse ano, né, além de confirmar o Ivan Izzo como treinador principal. Então, eu vou começar primeiro, se me permite, Ivan, explicando um pouco, tentar resumir o nosso planejamento para essa Copa Paulista. Em primeiro lugar, há uma premissa, né? A Copa Paulista ela precisa ajudar a Série B. Ela precisa ser uma competição que, além de nós querermos atingir a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, ela precisa ser uma competição que possa oferecer algum tipo de suporte à Série B. Ou seja, como seria isso, né? Dando minutagem em atletas importantes da Série B que estão voltando de lesão, dando minutagem, dando ritmo de jogo, trazendo atletas que possam, inclusive, diante de uma boa performance, serem usados numa necessidade na própria Série B desse ano. Então, nós trouxemos 10, 11 jogadores, deve estar fechando hoje mais um, que esses atletas que vieram para a Copa Paulista, né, eles formam o núcleo dessa competição. Então, nós vamos ter um time para a competição, ao contrário do que foi feito ano passado, onde nós usamos o Sub-20 e o time da Série B. Não, nesse ano nós temos uma equipe contratada para jogar essa competição. E essa equipe absorverá jogadores do Sub-20 durante a competição e jogadores da Série B. E esses jogadores do Sub-20 vão ganhar a oportunidade de amadurecerem mais rápido e numa competição que exige mais em termos competitivos, né, em termos de disputa e de exigência, acelerando a formação desses atletas do Sub-20 também. Então, a Copa Paulista ela é muito importante, é uma competição que nós vamos valorizar muito. Nós fizemos essa organização e esse planejamento, conseguimos contratar jogadores que vieram num modelo que não onera muito o clube, porque nós não tínhamos tanto orçamento para isso, já que disputamos a Série B. Então, é um orçamento onde cabia apenas contratações no modelo de parceria, no modelo de um atleta fazer uma aposta no próprio potencial também, e nós fomos a mercado e analisamos em conjunto, né, com a comissão técnica. Em princípio, o Ricardo também participava, o Ricardo Quanti, que acabou nos deixando. Foi feito um trabalho intenso, e durante um mês e pouco, mas praticamente um mês, a gente conseguiu montar essa equipe. Agora ela começa a ganhar corpo, né, começa a ganhar uma identidade para disputar a Copa Paulista, defendendo as cores do Botafogo. Então, são jogadores que a gente vai estar observando muito de perto. São jogadores que eu acredito que possam vir assim. O primeiro objetivo deles é performarem absurdamente na Copa Paulista. O Botafogo quer muito ir bem nessa competição. Nós vamos valorizá-la como ela merece e também, principalmente, o que ela entrega, né, que é uma possível classificação para a Copa do Brasil. E a nossa intenção vai ser essa. Claro, começando com muito respeito a fase de grupos, que é a primeira etapa que a gente precisa alcançar a classificação, com muito trabalho e com muita humildade. Aproximadamente, a cada rodada, essa equipe da Copa Paulista do Botafogo ela será formada por esse grupo que foi contratado, de mais ou menos 10 atletas. Lógico, pode ter uma suspensão, uma lesão, enfim. E 10 atletas numa convocação geralmente de 20 atletas, todos sabemos que performa aí 50%, né? Perfaz, na verdade, 50% da montagem de cada rodada. E 30% virão aproximadamente, né, do Sub-20 e 20% da Série B, para a cada rodada a gente montar essa equipe, e acreditamos que vamos ter êxito nesse sentido de ter uma equipe competitiva. Esse é o planejamento e
nós, indo agora para o âmbito da parte técnica, né, nós tivemos uma alteração impactada, influenciada, motivada pela saída do Ricardo, uma saída sentida por todos nós. O Ricardo era uma pessoa que estava integrada nesse projeto, junto com o Ivan. O Ivan, inicialmente, como todos vocês sabem, é auxiliar fixo do clube, já assumiu a equipe na Série B do ano passado, em alguns momentos, é uma figura muito importante para nós na Série B. E o Ricardo seria o treinador do Sub-20 e da Copa Paulista, com o auxílio do Ivan. Por quê? Porque aí você tem alguém da comissão técnica da Série B muito próximo da equipe, vendo esses atletas que estão performando na Copa Paulista e analisando cada detalhe desse atleta no vestiário, o comportamento, o jogo em si, muito próximo, para poder, de repente, caso a gente necessite na Série B, eles fossem usados, né? Então, a intenção... E o Ricardo vinha do Sub-20, porque os treinamentos serão muito mais próximos do Sub-20, com a equipe do Sub-20, na sua maior parte do tempo, os treinamentos seriam com o Sub-20, então o Ricardo tinha esse conhecimento já de 30% dessa equipe que vai ser formada vinda do Sub-20. Então, a gente fez esse planejamento, e com a saída do Ricardo, já havia esse trabalho junto com o Ivan, com o Williams também, que é nosso analista e auxiliar da casa, foi auxiliar do Sub-20, hoje é analista de desempenho do profissional. Com a saída do Ricardo, o Ivan torna-se o treinador da competição inteira, isso não vai mudar, ele vai ser o treinador principal da Copa Paulista, acumulando o cargo junto com a função de auxiliar da casa na Série B. Ele continua na Série B, ajudando o professor Alan Al, nos ajudando lá na Série B, e, concomitantemente, dirigindo a Copa Paulista, junto com o Williams, que vai ser o auxiliar dele permanente na Copa Paulista. E me parece, e aí é um tema para o André Leite, né? O Williams também será, nesse primeiro momento, interinamente, treinador do Sub-20. Então, são dois profissionais extremamente capacitados. Todos nós sabemos que o Ivan foi, por 12 anos, auxiliar técnico do Dorival Júnior, saído da seleção brasileira e atual treinador do Corinthians. Foi uma carreira muito vitoriosa. Também foi treinador principal em 4 oportunidades na Série A2 e também na Copa Paulista, tendo sido, inclusive, já campeão da competição como treinador principal pelo Santo André. Então, eles vinham já fazendo parte desse planejamento, eles conhecem os jogadores que estão chegando, participaram da aprovação desses atletas, né, no período de contratação e montagem. Então, tanto ele, Ivan, quanto o Williams têm um conhecimento bastante grande desses atletas. Então, essa é o nosso planejamento dessa competição, que se inicia quarta-feira com um jogo bastante difícil contra a Inter de Limeira, fora de casa. Eu vou passar a palavra para o Ivan, vocês ficam à vontade, e também posso retornar, caso depois da participação do Ivan vocês tenham alguma outra questão para direcionar a diretoria. Tá bem? Boa tarde, Gilmar Aguiar, K8. Você vinha acompanhando, como disse o Toninho, já o Sub-20, as equipes de base do Botafogo. Com o saída do Ricardo, ele já deveria ter um plano tático. Você muda alguma coisa, você vai implantar o seu sistema, e houve algum consenso, e esses jogadores do Botafogo, com cartões amarelos, que poderão atuar no próximo jogo na Série B, seriam aproveitados? Bom, boa tarde. Em relação à formação, à estrutura tática, nós, com a presença do Ricardo, nós já vínhamos conversando na elaboração da plataforma de jogo. Então, a sequência do trabalho natural do que já vinha sendo realizado. Então, em relação aos atletas da Série B, que, porventura, possam estar suspensos,
Cada caso vai ser discutido individualmente junto à comissão técnica da Série B, junto ao Alan, e essas decisões serão em conjunta, sempre direcionadas pelo Alan. Como o Toninho colocou no início, a Copa Paulista, além do objetivo da competição, o objetivo de ser dar uma sustentação também para o trabalho da comissão técnica da Série B. Ivan, praticamente 50% do elenco, né, da Copa Paulista formado do zero, né? Alguns garotos da base, que aí já existe um entrosamento, alguns vindos da Série B, mas boa parte do elenco novo. Você tem algum prazo? Como que vocês discutem internamente? Quando que a gente vai ver a cara desse Botafogo da Copa Paulista, que eu imagino que seja um processo, né? Pergunta inteligente, isso a gente tem debatido diariamente, né, internamente. São atletas vindo, cada um com sua história profissional, minutagem, um período maior parado ou não. Então, desde o início da preparação, esse trabalho tem sido feito com muito cuidado para que a gente tenha esse processo, se não o ideal para o início da competição na próxima quarta, mas eu acredito que até o final do turno aí, fisicamente, a gente possa estar num estágio melhor, né, a equipe mais equilibrada. E, dentro disso, nos jogos, na sequência de jogos, nós vamos tentar trabalhar também essa questão da minutagem para que a gente não perca ninguém com algum tipo de problema aí de lesão. Oi, Ivan, na quarta-feira já tem a estreia do Botafogo contra o Internacional na cidade de Limeira. Quem que você já está trazendo do time profissional do Botafogo, que está no elenco da Série B, para esse jogo contra a Internacional? O que você conhece do adversário? O que espera dessa partida? Bom, em relação à equipe adversária, é uma equipe que vem já num trabalho da Série D, então é uma equipe já montada há um tempo maior, uma equipe que eu entendo que, num momento físico próximo ao ideal, então nós vamos ter uma equipe muito forte, uma equipe muito tensa, intensa, como adversária. Então, dentro disso, nós vamos montar uma estratégia de jogo para que a gente possa, dentro daquilo que a gente vai ter para o jogo, uma estratégia que a gente possa ter sucesso. Em relação aos atletas da Série B, a gente está com o Matheus Barbosa e o Matheus Costa, os dois retornando, né, de um período aí inativo grande. Já fizeram um jogo-treino contra o Noroeste nas duas oportunidades, na semana retrasada e no último sábado. Rafinha, William, Tortello. Então, esses atletas estão sendo direcionados para esse jogo de quarta-feira. Você disse aí, então, que o Matheus Costa e o Matheus Barbosa já fizeram um trabalho contra o Noroeste. Como que foi a evolução deles, então, já voltando a trabalhar com bola, um jogo? Olha, eu passei ontem, nós chegamos de Belém no sábado, né? E ontem eu passei vendo o jogo, os dois se portaram muito bem, tanto o Costa quanto o Barbosa, e como o Toninho colocou no início, esses jogos vão ser de suma importância para os dois estarem aí o mais rápido possível integrados à equipe da Série B. Ivan, você conhece bem a competição, a Copa Paulista também, divisões inferiores do futebol paulista. Eu gostaria que você falasse com relação às outras equipes, que a gente sabe que muitas vezes a receptividade na questão estrutural não é a mesma que o Botafogo oferece, e também até falando de gramados para o jogo. Isso pode afetar o Botafogo de alguma forma na sua maneira de jogar nessa Copa Paulista? Olha, é uma competição difícil, né, porque do nosso grupo, nós e a Inter de Limeira são as duas equipes que estão disputando o campeonato paralelo, né? E as outras três equipes, aliás, as outras quatro equipes estão voltadas só para a competição. Então, a partir daí, você já vai enfrentar adversários
muito bem preparados para a competição. É uma competição de característica de intensidade, muito contato físico, e sim, existe aí o problema, às vezes, de um gramado não em boas condições, e a gente tem que se adaptar, né? Acho que o atleta, e um atleta que tem objetivos, né, e um atleta que vai estar disputando essa competição, tem que ter grandes objetivos, né? E a gente trabalha para atingirmos essas condições e, principalmente, sermos vencedores, né? Então, não importa a situação, importa que a gente busque os nossos objetivos. Você conhece muito bem a Copa Paulista, já foi campeão com o Santo André, já participou para outras equipes. É um campeonato que cada vez está mais competitivo, as equipes procurando aí um lugar ao sol, um trabalho para o segundo semestre, para poder ter os jogadores durante todo o ano e contratar os melhores. Quem tem mais calendário, geralmente tem os melhores jogadores de mãos. Principalmente porque a competição hoje oferece uma vaga da Copa do Brasil, que é uma competição financeiramente muito rentável, né? E uma equipe que tenha um plano futuro, um planejamento futuro de disputar uma série brasileira, uma série D, que possa ter ascensão dentro do calendário nacional. Eu vejo equipes hoje, não estando no nosso grupo, o caso do Primavera de Indaiatuba, 15 de Piracicaba, são equipes que estão fazendo investimento, realmente buscando esse objetivo maior que a competição permite. Até se vocês quiserem responder de forma compartilhada, né? Não sei se vocês participaram, não lembro se vocês participaram 100% do planejamento do ano passado da Copa Paulista. Qual que é o diagnóstico que vocês fazem do que deu errado e como vocês se estruturaram a mudança de rota para encarar a competição em 2025? Você quer falar primeiro? Olha, eu cheguei ao Botafogo ano passado, eu não participei do planejamento da disputa daquela Copa Paulista. Ele já havia sido feito pelo clube e eu tinha que ter um foco muito grande na Série B. O mercado ainda estava aberto, né, a janela. Na minha estreia contra o Curitiba, aqui, uma vitória, a gente perdeu 2 atletas lesionados, lesões médias para graves, né, mas médias, 2 atacantes, e realmente eu não tive condições e também acho que não deveria me intrometer, vamos dizer assim, no qual o presidente também concordou, em algo que já estava em andamento, né. E, assim, a gente faz os diagnósticos, mas é preciso respeitar a escolha dos profissionais que planejaram aquela competição. Então, nós estamos fazendo algo diferente hoje. Tomara que surta mais efeito, que a gente seja melhor sucedido na competição, né? A gente não pode aceitar a campanha que nós fizemos ano passado, na Copa Paulista, mesmo respeitando todos os adversários, a gente não pode deixar de se inquietar, de se incomodar com aquele resultado, correto? E isso nos incomodou o clube, incomodou o presidente. E o incômodo, ele te leva a fazer coisas diferentes, né? Planejar de uma outra forma. Eu acho que foi um processo aí de conversa que acabou resultando numa tentativa de fazer um planejamento que possa dar mais resultado. Tomara que sim. Mas eu acredito bastante que nós temos que ter uma premissa, repito, e essa premissa, eu acho que tudo tem que partir daí. A Copa Paulista sempre tem que servir de suporte, apoio e ajuda à Série B, e nunca vir a atrapalhá-la, né? Então, houve sim momentos, no ano passado, em alguns momentos, que nós precisamos levar para a Copa Paulista alguns atletas decisivos, importantes, todos eles são, mas alguns atletas que precisavam de um descanso. O descanso também é treino, é importante, o descanso é como a alimentação, né? O futebol, o atleta
trabalho, treinamento, né, alimentação e descanso, né? Então, em alguns momentos, a gente correu um pouquinho mais de risco. A gente está tentando, esse ano, minimizar esse risco, né, para que a gente não tenha efeitos negativos na Série B, que é a competição muito importante para nós, a principal competição, junto com o Campeonato Paulista do Botafogo. Então, não quero dizer que o planejamento está melhor, não é isso. Assim, o resultado que vai mostrar isso, né, se ele vai ser melhor ou não. Mas ele está um pouco diferente e a tentativa sempre, que eu posso dizer, é de fazer duas competições e que elas se complementem, né, uma ajude a outra e não gerem um transtorno, vamos dizer assim, momentâneo em algumas rodadas. Então, isso acho que foi conseguido e a gente entra na Copa Paulista até com mais tranquilidade para jogar ela, né? Porque aqueles jogadores, esses atletas que vieram, né, Ivan, eles vão poder dar tudo realmente, porque eles não vêm jogando na Série B ainda, né? Então, eu acho que o nível de competição vai ser aumentado, a gente vai conseguir que o Botafogo faça uma competição mais focada nela mesma, né? E eu acho que é mais essa mudança. Não é um aspecto de crítica, não, ao planejamento do ano passado, sabe? Eu não costumo fazer isso. As pessoas tentam sempre o melhor que elas acham que podem fazer e tentar o melhor para o clube, e eu respeito isso. Apenas houve um pensar diferente desse ano para cá, e com o apoio do presidente, ele também entendeu dessa maneira, a gente conseguiu planejar dessa maneira e vamos fazer agora, executar, né, ao planejamento e a execução, precisa fazer acontecer. E o Ivan bem colocou, haverá ainda no início um desencontro, assim, jogadores que um estava parado há um mês, outro estava parado um pouco mais, outro vinha sem jogar, mas vinha treinando em alguns outros projetos, mantendo a forma física. Então, essa dificuldade ela pode vir a acontecer e nós vamos tentar diminuí-la através da experiência do Ivan, através da experiência do Williams, que é um auxiliar que também já tem bastante experiência, foi auxiliar do Coritiba. Então, nós, junto com a nossa fisiologia, com a nossa preparação física, tentar minimizar esses desencontros de carreiras aí, que nós montamos uma equipe, como você bem disse, é verdade. Essa cara, essa identidade ainda, talvez a gente não tenha na primeira rodada, mas a entrega, sim. O jogar no limite, sim. Isso não vai ser negociado. Isso é possível. Você consegue dar 30 minutos no seu máximo, você vai dar os 30, não é 29 nem 25. É 30. Então, isso é uma cara do Botafogo, tem que ter na Série B, no Sub-20 e na Copa Paulista, em todas as competições que vir a disputar, no feminino, no Sub-11, no Sub-12, enfim. Isso a gente vai exigir, sim, desde o início. Agora, aquele entrosamento, realmente precisará ser minimizado, às vezes, por uma escolha tática que o Ivan vier a fazer, né? Ele vai conseguir, ele tem essa experiência de repente, escolher momentos, escolher posicionamento em campo que minimize, né, de repente, essas diferenças. Ô, Toninho, agora em relação ao planejamento desse ano, estava tudo certo para o Ricardo Quantit ser o técnico do Botafogo na Copa Paulista, você disse aí que sentiu muito a sua saída. Qual que é o verdadeiro motivo da saída do Ricardo? Foi devido aos resultados? O Botafogo não faz uma campanha boa no Campeonato Paulista Sub-20? Foi em relação ao que você percebeu do treinamento, em relação ao time da Copa Paulista? Queria que você falasse um pouquinho dessa saída, então, e da chegada agora do Ivan Izzo para ser o técnico do Botafogo, se muda muito em relação à sua programação. O Ivan já participava dessa comissão técnica com o Ricardo, só para deixar claro, né? Eles vinham trabalhando em conjunto, todos nós sentimos a saída do Ricardo como ser humano que é, um profissional seríssimo e que vinha, assim, cumprindo a agenda pesada, porque ele tem que dar treino para o Sub-20, vinha dando treino para esse grupo que está chegando, da Copa Paulista, vinha se dedicando e se entregando. A saída do Ricardo, ela é por decisão do Departamento de Futebol de Base, feito pelo André Leite, né? Referente, a saída dele não tem nada a ver com a Copa Paulista.
é uma decisão tomada que nós respeitamos. Aqui há separação de departamentos, há união, mas eu não tenho nenhum tipo de respeito muitas decisões do André. Ele conhecia mais o dia a dia do Ricardo, via o que estava acontecendo, muito mais que a gente. E ele acabou tomando uma decisão difícil para ele também, né? Ele é responsável pelas decisões do departamento de base. Não preciso dizer isso, só o próprio cargo já deixa claro isso. E ele, que acompanha 24 horas o trabalho lá feito na base, né, no Sub-20. Então, foi uma decisão dele e a gente apenas está absorvendo essa decisão com pesar, inclusive dele, com pesar pelo profissional. Eu repito, vou destacar o profissional correto que o Ricardo é. Estamos atravessando por dificuldades no Campeonato Paulista Sub-20, é verdade, mas um motivo mais contundente, ou nem sei se seria ético o André Leite falar isso, expor isso, né? Mas a decisão foi tomada por ele. E a gente apenas absorveu e estamos tentando rapidamente reagrupar nossas forças aí para que a gente faça uma estreia muito organizada, uma estreia de respeito contra um grande adversário que é a Inter de Limeira.